lá. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Badia, Diocese de Cristalândia, graça e paz, que Deus abençoe e ilumine a todos nós, nos fortalecendo na fé. Nos encontramos no dia de hoje, nesse dia 23 de outubro de 2023, viu? Nessa segunda-feira da 29ª Semana Comum. Hoje também é dia de São João de Capistrano, presbítero. E o evangelho que a igreja nos apresenta nessa segunda-feira, pedindo a Deus que nos guie sempre, é tirado de Lucas, capítulo 12, versículos de 13 a 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diz a meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhe: Atenção, tomai cuidado contra o tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita, e pensava consigo mesmo: O que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: Já sei o que vou fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: Meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: Louco, ainda nessa noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulastes? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A riqueza é sempre um grande drama na história da humanidade, né? A gente sempre, durante um tempo, a gente dividia tudo, vivíamos em tribos. Chegou o momento que a gente começou a ter a propriedade privada, ser donos de um espaço, e aí começou também uma certa ganância, a ganância do homem. Geralmente as religiões ganham muito quando ela começa a explorar o medo, a ganância e a culpa do ser humano. São fontes de riqueza religiosa. A ganância é sempre um perigo grande, em que eu quero sempre mais e mais e mais. E às vezes isso acontece dentro do mundo da igreja, né? A pessoa entrou no mundo de cargos e ela é incapaz de viver sem ser superior da casa. Ela é incapaz de viver se não é a autoridade máxima da casa, se não é o superior daquele ambiente. Tem gente que antes de ser padre já é superior e tem que ser superior até morrer. Senão a pessoa se desespera, perde o controle. Então, o que nós temos no Evangelho? Primeiro, um problema de herança. Pede que o meu irmão reparta a herança. Jesus não gostou da conversa, não. Jesus não gostou da conversa. Então, naquele tempo, alguém do meio da multidão disse: Mestre, diz-me ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir os vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E é uma verdade isso. A vida nossa não consiste naquilo que a gente tem. A gente pode ter muita coisa e daqui a pouco ter um infarto, você vai para o hospital, nem com a roupa do corpo você fica. Você vai para a UTI, nem a roupa do corpo você fica. Então, o propósito da vida humana não consiste nos bens que a gente tem, mas no serviço, no bem que eu faço. Não é nos bens que eu tenho, mas no bem que eu faço, no bem que eu dou. O sentido e o propósito da vida acaba sendo isso. E por isso que a gente tem memória de um São Francisco de Assis, de uma Santa Teresa d'Ávila, de um Santo Agostinho, de um
São Tomás de Aquino, de uma Madre Teresa de Calcutá. Eram pessoas que não tinham bens, mas faziam bem. Faziam bem. Eram pessoas que não tinham posses, mas faziam bem. A vida nossa consiste nisso. Eu agradeço muito, eu tenho uma casa para morar, eu tenho um carro para usar, não passo fome, tenho um certo conforto, mas quando eu for embora aqui, levo minhas coisas pessoais, o resto fica. A geladeira fica, o carro fica, o escritório fica, levo meus livros, minhas roupas, meu computador, é o que eu tenho para levar. Mas se eu passo mal e vou para o hospital, tudo isso fica onde está. Ano retrasado eu fiquei internado 2 vezes por causa de pneumonia, então chegava, só podia levar minha roupa mesmo, ficar no quartinho lá quieto, em silêncio, só esperando o tempo passar e ver se a gente melhora. E aí Jesus conta essa parábola de um homem muito rico, que teve uma grande colheita e disse, e o que eu faço agora com essa grande colheita? Já sei, vou desmanchar os meus celeiros e construir maiores, e depois dizer, então poderei dizer a mim mesmo, meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos, descansa, come, bebe, aproveita. Descansa, come, bebe, aproveita. O que Jesus está querendo dizer foi assim, olha, cuidado com isso. Cuidado em pensar que o sentido da vida é as coisas que você tem, que não é. Que você só pode viver com as coisas que você tem, não é. Porque quando você cai num hospital, a única coisa que você quer é se livrar da dor. Quando você perde a pessoa amada, a única coisa que você quer é se livrar da dor. Quando sua mãe morre, a única coisa que você quer é se livrar da dor. Quando você perde uma boa amizade, a única coisa que você quer é se livrar da dor. Então a gente às vezes tem essa ilusão, eu vou ser feliz se eu viver viajando. Então pega um guia turístico aí que vive viajando e pergunta se ele é mais feliz do que você. Essas ilusões de felicidades inúteis que nós temos, que não nos ajudam em nada, vai mostrando isso. E a resposta para este homem que agora diz, agora come, bebe, aproveita, você tem reserva para muitos anos, a resposta, o que Deus fala, é muito forte. O que Deus diz para esse homem louco, para Deus quem se comporta assim é um louco. Para Deus quem vive nessa ganância de que eu quero um celeiro maior e agora eu vou viver, quer dizer, não tem ninguém na vida desse homem, é só ele mais ninguém. Então a resposta de Deus é louco. Ainda nessa noite pedirão de volta a tua vida. É louco. Ser chamado de louco por Deus. E dizer, ainda nessa noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tudo acumulaste? Quer dizer, só não tem nem herdeiro, não tem família, não tem nada, é só ele. E realmente parece que não tem mais ninguém na vida dele, né? É só ele. Não tem família, não tem ninguém para assumir. Louco, vamos pegar a sua vida de volta. E para quem vai ficar tudo isso? Então esse homem não tem família, não tem nada, ele só tem os bens dele mesmo. É a velha frase, tem gente que é tão pobre, tão pobre, tão pobre nessa vida, que a única coisa que a pessoa tem é dinheiro, muito dinheiro. Não tem mais nada na vida a não ser disso. E aí Jesus termina. Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Ser rico diante de Deus, biblicamente, não é coisa complicada não, viu? É só você ser bom. Ser rico para Deus é você ser misericordioso. Ser rico para Deus é você ter um coração bom. É você usar de misericórdia. Ser rico para Deus é essa postura, esse momento, essa conduta em que nós nos encontramos fielmente para agradecer a Deus pela vida que a gente tem e fazer o bem. Esse homem só tinha o seu celeiro e sua riqueza, pelo visto não tinha família, não tinha filhos, porque não se sabe para quem vai ficar as coisas que ele construiu. Então peçamos a Deus que nos tire a ganância, a arrogância e que nós possamos pedir a Deus muita paz, esperança e alegria para perseverar na fé, com paz, amor e acima de tudo um coração bom, capaz de amar e perdoar sempre. Um abraço, até mais.